Fogo no parquinho, a extrema-direita racha, está uma briga generalizada, vou contar os detalhes dessa briga na extrema-direita, sem precedentes na extrema-direita brasileira, né? A disputa, na verdade, pela hegemonia, né? Ou pelas hegemonias no interior da extrema-direita, sobretudo a afronta de Pablo Marçal à liderança de Bolsonaro. Aos poucos, isso foi ficando patente e há um clima de enorme preocupação no bolsonarismo se esse sujeito vem e atropela ou não. Nossos convidados de hoje. Bom, tem vários outros temas que eu já falei, muito relevantes. A advogada Maíra Recchia, ela é a chefe, é a líder, é a responsável pela assessoria jurídica da campanha do Guilherme Boulos, está sempre aqui com a gente. Ela é uma advogada especializada em direito das mulheres e especializada em direito político, não apenas eleitoral, mas direito político de uma maneira geral. Ela está à frente, vai contar para nós tudo que está rolando na verdadeira guerra, como ela me definiu, jurídica ao redor da campanha ou das eleições municipais de São Paulo, que cada dia mais vai ficando claro, né? Tem uma característica nacional, né? Na capital paulista está se jogando a eleição brasileira nacional desta eleição municipal. E depois o deputado federal Alencar Santana, ele é deputado federal do PT de São Paulo e candidato do PT lá em Guarulhos, uma importantíssima cidade da região metropolitana de São Paulo. E aí nosso time, Plínio Teodoro, Yuri Ferreira e mais. Hoje não vem Julinho hoje também tem uma atividade pessoal, não ia poder vir. Depois do nosso grupo do Fórum Mídias, Luiz Carlos Azenha, Ivan Longo e Antônio Melo, fazendo o maior sucesso esse nosso Fórum Mídias. Tá aí, Marco Antônio Soares, obrigado pela contribuição. Ele diz: bom dia, comunidade Fórum Café. Bom dia para você também, Mauro. E a Genicléa Santos diz que já votou. Muito obrigada, querida, você também. Bom, vamos lá. A agenda do presidente Lula. Ele começa o dia com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, depois reunião com fundos de pensão, governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Lula esteve lá no Rio Grande do Sul semana passada, né? Cerimônia de assinatura do Pacto pela Transformação Ecológica entre os 3 poderes do Estado brasileiro. Então, o evento vai estar cheio, lotado, lá no Palácio do Planalto. Reunião com representantes do setor de celulose e, finalmente, no final da tarde, 5 horas, sessão solene de posse do ministro Antônio Fabrício de Matos Gonçalves, no cargo de ministro do TST. Tribunal Superior do Trabalho já teve grande prestígio, hoje, como o Supremo liquidando com a legislação trabalhista, o TST num momento de grande fragilidade. Vamos lá. Vamos começar. Então, a situação é a seguinte: cenário de grande conflagração na extrema-direita e uma mudança radical nos últimos dias, da semana passada para esta. O Jair Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro está fora dessa questão, que estavam olhando a candidatura do Pablo Marçal com simpatia, enquanto o pau já estava comendo. O Carlos Bolsonaro já vinha digladiando com o Pablo Marçal, já faz quase 10 dias, não, um pouco mais de uma semana atrás, né? Eles foram advertidos de que, esse cara está comendo o bolsonarismo pelas beiradas. Ele vai destronar o Bolsonaro como principal líder da extrema-direita. E, de fato, essa é a missão do Pablo Marçal. A missão dele é se tornar o líder da extrema-direita brasileira. É incrível. Eu vou falar uma coisa que as pessoas vão... Não, mas é incrível. Numa situação de degradação ainda maior da extrema-direita. Um cara ainda mais radical que o Bolsonaro, incrível, né? Mas é possível. Lá em Israel é a mesma coisa. Você tem lá o Benjamin Netanyahu, que é um cara, a gente olha que é um cara de extrema direita, lá no gabinete dele tem uma turma ainda mais de extrema direita, ainda mais radical, né? Que defende abertamente, por exemplo, o direito ao estupro dos palestinos pelos soldados israelenses. É sempre assim, sempre assim. Você ia lá na Alemanha nazista, tinha gente mais radical que o Hitler. Aqui, então, este Pablo Marçal é mais radical que o Hitler, mais radical que o Jair Bolsonaro.
e tinha pretensão, de fato, de roubar, ou tem ainda a pretensão de roubar a liderança. Vou mostrar, é aberto isso, ele não esconde, ele é aberto, eu vou mostrar daqui a pouquinho. Então, o que aconteceu? O Bolsonaro, que vinha fazendo manifestações simpáticas ao Pablo Marçal, 3 dias atrás virou, deu um cavalo de pau, como se diz, passou a chamar o Pablo Marçal de mentiroso, e nós mostramos ontem aqui, né, o vídeo dele dizendo, não tem nada disso não, o nosso candidato é o Nunes. São Paulo, capital. Jair Bolsonaro. Sou do Partido Liberal 22 em todo o Brasil. Temos algumas coligações em algumas cidades, como São Paulo. Estamos coligados com o MDB. Nós vamos apoiar Ricardo Nunes para a reeleição. Para que não haja dúvida, o nosso vice é o Coronel Melo Araújo, 22. Então, aos amigos de São Paulo, eu peço, para o bem da cidade, para o bem de todos nós, que reeleja Ricardo Nunes para a Prefeitura de São Paulo. E não esqueça, para vereadores em todo o Brasil, 22. Muito obrigado a todos e até a vitória, se Deus quiser. É isso aí. Briga de quadrilha. Evidente, o Bolsonaro é chefe de uma quadrilha. Agora apareceu outro chefe de quadrilha no interior da extrema-direita, que é o Pablo Marçal, de uma quadrilha que potencialmente pode ser ainda mais perigosa que a do Jair Bolsonaro. Impressionante, impressionante. Bom, a história vai começar, vocês estão vendo aqui, dia 16 de agosto, com o Carlos Bolsonaro. Quem primeiro vai comprar a briga com o Pablo Marçal é o Carlos Bolsonaro. Na verdade, quem começa é o Marçal. Numa entrevista que ele tinha dado um pouco antes, dia 12 de agosto, na qual ele elogiava o Jair Bolsonaro, mas criticava o Carlos Bolsonaro, dizendo que o Carlos Bolsonaro não tinha deixado ele ajudar na campanha de 2022 e tal, dando umas estocadas no Carlos Bolsonaro. Aí, dia 16, hoje é dia 21, né, portanto, já 16, 17, 18, 19, 20, 21, quase uma semana atrás, ele solta esta aqui, ó. Bicho, vá ser feliz, continue sua saga aí de boa, entretanto, me deixe fora de suas mentiras. Vá ser, tô nem aí. Não, onde vai, como vai e o que fala, tô nem aí. Vá ser a nova direita onde quiser e como quiser. Somente pare de mentir usando o meu nome, pelo amor de Deus. Então, vocês veem aqui que o Carlos Bolsonaro é o primeiro a colocar essa questão e agora o pai vai atrás, né? O pai usa a mesma ideia, a mesma expressão de mentiroso, passou há 2, 3 dias atrás a se referir ao Pablo Marçal, a quem ele cobria de elogios como um grande mentiroso. Está aqui. No mesmo dia, tem o ataque do Malafaia ao Pablo Marçal, porque o Pablo Marçal tinha feito ele tinha atacado a Folha e feito uma semidefesa do Alexandre de Moraes contra a Folha naquelas denúncias lá, fracassadas, que a Folha, supostas denúncias que a Folha tinha feito contra o Alexandre de Moraes, lá, 10 dias atrás também. Aqui, ó. Pablo Marçal deixa de conversa fiada. Que conversa é essa de colocar em dúvida as denúncias gravíssimas da Folha de São Paulo contra o ditador da toga Alexandre de Moraes? É amiguinho dele? Porque você foi na posse dele no TSE. Isso lá atrás, né? Lá atrás, há 2 anos atrás. A sua argumentação é furada. O PT e o governo Lula estão apoiando ele com força. Você nunca me enganou e não vai ser agora que vai me enganar. Então, aí o Silas Malafaia secundando o Carlos Bolsonaro, né, abrindo, de fato, as portas do inferno do racha. A coisa se espalhou, né? E aí tem ontem houve esse Space Liberdade, é um espaço, um canal no Twitter da extrema-direita. Tem vários canais no Twitter da extrema-direita. Este é um deles. E aí houve essa conversa, vocês estão vendo aí, está lá o Salles, está lá o Ricardo, como é que chama esse aí? Que está lá no... Eu também esqueci o nome dele, Mauro. Ajuda aqui, gente, da comunidade. Estados Unidos, enfim. Então, olha, ontem...
de manhã, na verdade, tinha sido gravado anteontem. Urgente, Ricardo Salles vai para cima de Valdemar da Costa Neto, e diz que foi um erro enorme não ter candidato próprio, o PL não ter candidato próprio, o Nunes é do MDB. A direita errou em não ter candidatura própria. E quando você erra desse jeito, você fica querendo explicar o inexplicável. E, de fato, ele foi para cima. E foi para cima. Olha aqui. Olha só. Vai perder, não sei o quê. Mas o negócio é o seguinte, com o Ricardo Salles não tem negócio, com o Ricardo Salles não tem conversa. Ricardo Salles é linha dura e tal, Ricardo Salles não, portanto. Né? E eu fui preterido numa eleição, tendo sido o 4º deputado mais votado. E aí vem o chororô dele, mas veja que interessante, porque está tendo confronto com Rodrigo Constantino, isso mesmo. Está tendo confronto contra o Marçal, em apoio à candidatura do Nunes, do bolsonarismo, mas tem essa briga também, né? O Ricardo Salles descendo o cacete no Nunes. Por que escolheram o Nunes ou não escolheram? Se tivessem escolhido, a extrema-direita estaria unificada. E meio que insinuando que o Nunes é um cara de negócio, de business, de grana, de acordo. E meio que dizer, não me escolheram porque comigo não tem acordo, comigo não tem negócio. Então, foi um negócio, realmente a coisa, o bicho, fogo no parquinho. Fogo no parquinho. Então, esse é o cenário. E vejam só, alguns dos influencers, algumas das lideranças intermediárias do bolsonarismo, importante dizer, tá? O bolsonarismo, a extrema-direita brasileira hoje, temos que reconhecer, tem lideranças muito mais expressivas que a esquerda, né? Então, tem muitas lideranças de médio escalão que fazem esse trabalho de coesionar, de debater, de espalhar. Os influencers da extrema-direita são muito mais expressivos, muito mais numerosos e muito mais influentes do que os da esquerda. Essa que vocês estão vendo aí é a Flávia Ferronato. É uma dessas influencers. Ela tem um canal no Twitter com 719 mil seguidores. Ela participa de um desses outros programas da extrema-direita nas redes, que é o tal do Fonte Primária, se diz coordenadora do Movimento Advogados do Brasil, movimento de extrema-direita, e de outro movimento de extrema-direita chamado de Mães do Brasil. Veja só, e aí, o que essa turma está fazendo? Essa turma do escalão intermediário, esse pessoal que consolida ou que tenta amarrar, coesionar ideologicamente a extrema-direita a partir do ponto de vista do bolsonarismo, são fiéis ao Bolsonaro. Ela entra exatamente nessa discussão, calma lá, vamos baixar, nada de ir para o lado do Marçal, vamos obedecer ao chefe. A discussão para a Prefeitura de São Paulo está trazendo argumentos tão cegos que estão me incomodando. Sim, Nunes é do MDB, do Temer, do Centrão, do sistema, não há dúvidas. Interessante, né? Mas se isso é um parâmetro, Marçal é presidente nacional de honra de um partido acusado de ligação com crime organizado. Segura aí que nós vamos contar, a Rebeca vai contar para nós daqui a pouquinho, todas as acusações contra o Pablo Marçal, que é um criminoso de crime comum, um negócio de uma desqualificação sem tamanho. Percebem, muita gente se envolveu no debate da Prefeitura de São Paulo sem nunca ter pisado na cidade. Claramente, o debate virou para uma divisão da direita, extrema-direita, para a presidência e Senado em 2026. Para mim, tem alguém que mostrou claramente que seu único interesse é o Brasil e não seu umbigo. E aí ela rende homenagem ao chefe Jair Bolsonaro. E nesse jogo ele é muito mais experiente do que todos nós. Ou seja, vamos ouvir o chefe, vamos seguir o chefe. O líder. Renegar Bolsonaro como líder nesse momento é renegar o que ele fez pelo Brasil. Veja então, olha que interessante. Eles reconhecem que o que está em disputa é a liderança da extrema-direita no país. É muito grave a crise, não é pequena. Você votar e defender o Marçal é uma escolha por interesses seus. Você enaltecer Bolsonaro é uma escolha pelo Brasil. E aí o mais interessante, Rebeca, é que quando você vai olhar as respostas nesse post dela, é tudo gente de extrema-direita defendendo o Marçal. Flávia, respeite sua opinião, mas discordo. Diz aqui um tal de Paulo Papini. Em termos simples, tive 2 clientes na região do Brás que tiraram suas vidas quando seus comércios foram lacrados por Ricardo Nunes na pandemia. Aí vai.
Outro, Alexandre Fernandes. Flávia, você citou que o PRTB está sendo acusado de ligação com o PCC, e o correto seria ter dito que é o presidente do partido, mas nenhum dos dois é sequer réu atualmente. Numa boa, entendeu? Numa boa. Então, e aí vai. E aí Sim. vai, né? E aí vai essa confusão ali na extrema-direita. Outro que entra aqui, outra liderança, aí não é de médio porte, é de grande porte, esse Kim Paim. Né? Esse Kim Paim é uma liderança do primeiro escalão da extrema-direita. A mesma coisa. E aí, interessante a situação que eles estão. Olha só, ele dizendo, não, eu sei, você olha para o Nunes, tem problema, você olha para o Marçal, tem problema. E mais um vídeo dele, e que ele mesmo foi feito um recorte, né? A turma dos recortes, né? Um dos cortes. E aí esse outro, esse Xandico, divulgou e ele posta no próprio perfil dele no Twitch, o Kim Paim. E ele falou isso, ó, tem problema, mas vamos seguir o chefe, vamos seguir o mestre, vamos de Ricardo Nunes. Tá? Uhum. O próprio banana do Ricardo Nunes, o Marçal chama ele de banana, ele é um banana mesmo, né? A própria Ferronato, lá, Flávia Ferronato, a liderança da extrema-direita, reconhece que ele não é propriamente de extrema-direita, é um cara do Centrão, um cara do Temer, que está alojado ali na extrema-direita. O Nunes finalmente saiu e foi para cima do Marçal. Então, ontem, num evento da prefeitura, ele criticou a Justiça Eleitoral pela demora em conter o Pablo Marçal, e foi assim, Pablo Marçal está achando que isso aqui é um jogo de videogame. Está lá se divertindo na rede social, fazendo todo mundo de trouxa. E o grande palhaço dessa história é ele. E ele está ali no picadeiro. Então, o primeiro ataque realmente mais incisivo do Ricardo Nunes, que no bastidor cobrou muito forte o Bolsonaro pelo apoio a ele. E acabou dando essa revirada. Tem 2 superchats aqui, né? Tem sim, Mauro. Primeiro, deixa eu ler da Anne Raquel, ela diz, me impressiona, Mauro, a ginástica mental desse povo para ficar encontrando argumentos. E o Mário Antônio Soares, ele diz, bom dia, Mauro, Rebequíssima, toda a comunidade. Estamos na luta por aqui, vamos eleger 2 mulheres, a Célia, prefeita, e a Sucena, vereadora. A Sucena, ele diz, uma jovem negra, LGBT, enfermeira, 13113, ele diz, ele que fala de Cariacica, no Espírito Santo, manda um grande abraço aqui para todos nós, um abraço para você também. Agora, Mauro... Falando só para encerrar o tema aqui da crise, e aí queria ouvir o comentário, e aí, a partir daí, você falar sobre o caráter criminal, né, desse... só, então, terminar agora com o que falta, como é que o Pablo Marçal está lidando com isso. Então, o Pablo Marçal, que é sempre muito agressivo, está mantida a agressividade dele numa posição de defensiva, porque ele está pendurado na brocha nesse momento. Apesar, vamos ver, hoje, inclusive, tem pesquisa, vamos ver se ela vai ser divulgada a tempo aqui do nosso Fórum Café. Tem pesquisa da Atlas Intel para a Prefeitura de São Paulo, tem pesquisa amanhã do Datafolha para a Prefeitura de São Paulo. Né? A conversa nos bastidores é que ele deu uma subida forte, vamos ver o que vai rolar daqui a pouco, ou vamos ver se vai dar tempo, né? Porque eu vi uma versão aqui da Atlas Intel que vai sair só às 10 da manhã. Vamos ver, se for 10 da manhã, a gente pega só no finzinho aqui do café. Vamos ver, se for antes, em geral, é mais cedo. Mas, enfim, a conversa no bastidor é que ele continuou crescendo. Vamos ver. Mas, do ponto de vista político, ele está isolado. Ele foi colocado no canto da extrema-direita. Então, ele tem uma reação que é dessa agressividade típica dele, mas de alguém que está na defensiva. Então, tentando se defender sem contra-atacar. Olha só, mas ao mesmo tempo ele não esconde, é impressionante isso, né? Não consegue esconder o seu caráter, de que, na verdade, o projeto dele é liderar mesmo a extrema-direita no Brasil. Vamos ver aqui ele de novo nesse Space de Liberdade aí, que é o fórum desculpa. É o palco da circense da extrema-direita, onde os debates acontecem. Vamos ver, olha. Sim, eu faço aqui um pedido. Eu não tenho ciúme de voto, não. Vota na Marina, é uma mulher digna, é uma mulher de direita. Então, vocês estão vendo, né? Não quer votar em mim, vota na Marina. A Marina é a candidata do Partido Novo em São Paulo.
vota. Fique à vontade. Eu não quero convencer o eleitorado de votar em mim, não. Eu só não quero entregar a prefeitura na mão de um banana comunista e nem na mão de um Boulos que fez a... Banana comunista, Rebeca, é o Nunes. Eles chamam o Nunes de comunista. Ele é impressionante. Um terrorista na Fiesp. Um cara que quer legalizar droga. Um cara que... Vocês não estão entendendo. Nós vamos juntar a força. Mas se você falar, eu não gosto do Marçal, vote na Marina, cara. Tá tudo bem pra mim. Eu não tenho ciúme de voto. Eu só quero ajudar. Agora, vocês ficam nessa onda. Tá nítido que o Bolsonaro deu a palavra e ele não pode quebrar a palavra, porque no meio político esse povo fica louco. Ele prefere tomar prejuízo político do que perder a palavra. Eles estão assim. E a nossa palavra é com a palavra. Veja que interessante, que ao mesmo tempo ele quer se colocar alinhado com o Bolsonaro, ao mesmo tempo ele diz, não, o Bolsonaro está sendo obrigado a apoiar o Nunes. Mas também ele dá uma cutucada no Bolsonaro, né? Não, porque esses políticos, ele coloca o Bolsonaro, que para a extrema-direita é um pecado mortal, como alguém desse universo político tradicional. Para esses políticos, assim, o cara prefere manter a palavra do que ganhar a eleição. Tenho a minha palavra é a palavra de Deus. Eu acredito naquilo que Deus falou. Se for para fazer acordo com o comunista, eu tô fora. Me desculpe, eu não curvo, não vou deixar, e pode contar comigo. Eu tenho capital humano, energia espiritual, almática e física. Sou mais resistente deles em todas. E aí vai. Então, esse é o Pablo Marçal. Deus falou. Marçal é o meu candidato a prefeito em São Paulo.